Muito bem. Revista Espírita, mês de setembro de 1860. Nós vamos também entrar no mês de outubro de 1860 e nós começamos com a sessão Dissertações Espíritas. Nós vamos tratar do tema do título Devaneio. Então, lembrando que dissertações espíritas são mensagens recebidas ou lidas na sociedade por diversos médiuns, né? Lembrando que muitas mensagens eram recebidas na sociedade e outras mensagens recebidas nas reuniões particulares que os membros da sociedade faziam, e eles levavam então essas mensagens até a sociedade para colocar ali, né, à disposição para apreciação de estudos e reflexões por parte dos membros da sociedade. Nesse caso aqui nós temos a mensagem intitulada Devaneio, assinada pelo espírito Alfred de Musset, né? Nós já tivemos ali algumas comunicações dele mencionadas no boletim, nos boletins. E aqui nesse devaneio diz assim, é uma história que ele conta, bem curiosa até, bastante poética. Diz assim: vou contar-te uma história onde me encontro. Imagina um céu azul, um mar calmo e verde, rochedos bizarramente talhados, nenhuma vegetação a não ser os pálidos líquens agarrados às fendas das pedras. Eis a paisagem. Como simples romancista, não posso comprazer-me em te dar mais detalhes. Para povoar esse mar, esses rochedos, só se achava um poeta, sentado, sonhando, refletindo em sua alma, como num espelho, a suave beleza da natureza, que não falava menos ao coração do que aos olhos. Este poeta, este sonhador, era eu. Onde? Quando se passa minha história? Que importa? Assim eu escutava, olhava comovido e trespassado pelo encanto impenetrável da grande solidão. De repente vi surgir uma mulher, de pé no penacho do rochedo. Era alta, morena e pálida. Os longos cabelos negros flutuavam sobre o vestido branco. Olhava direto em frente com estranheza firmeza. Eu me havia levantado, extasiado de admiração, porque aquela mulher, florescendo de repente no rochedo, parecia o próprio devaneio, o divino devaneio que tantas vezes eu havia evocado com singular enlevo. Aproximei-me. Sem se mover, estendeu o braço nu e soberbo para o mar, e como que inspirada, cantou com voz suave e lamentosa. Eu a ouvia, assaltado por uma tristeza mortal, e repetia mentalmente as estrofes que deslizavam de seus lábios, como de uma fonte viva. Então ela se voltou para mim, e fui como que envolvido pela sombra de suas alvas vestes. Amigo, disse ela, escuta-me. Menos profundo é o mar de ondas inconstantes, menos implacáveis são os rochedos, do que o amor, o cruel amor que dilacera um coração de poeta. Não escutes a sua voz, que se apodera de todas as seduções da onda, do ar, do sol, para estreitar, penetrar e queimar sua alma, que treme e deseja sofrer o mal do amor. Assim falava. Eu a ouvia e sentia o coração fundir-se numa divina ebriedade. Desejava aniquilar-me no hálito puro que emanava de sua boca. Não, continuou ela. Amigo, não lutes contra o gênio que te domina. Deixa-te levar em suas ardentes asas pelas esferas radiosas. Esquece a paixão que te fará rastejar. A ti, a águia destinada aos pícaros elevados, escuta as vozes que te chamam aos celestes concertos. Alça o teu vôo, ave sublime. O gênio é solitário. Marcado pelo selo divino, não podes tornar-te escravo de uma mulher. Ela falava, a sombra avançava e o mar, de verde que era, tornara-se negro. O céu se vestia de trevas,
e os rochedos se perfilavam sinistros. Mais radiosa ainda, parecia coroar-se de estrelas, que acendiam suas luzes cintilantes, enquanto sua túnica, alva como a espuma que açoitava a praia, desdobrava-se em pregas imensas. Não me deixes, disse-lhe eu finalmente. Leva-me em teus braços. Deixa que teus negros cabelos sirvam de laço para me reterem cativo. Deixa-me viver em tua luz ou morrer à tua sombra. Vem então, retomou ela com voz clara, embora parecesse distante. Vem, já que preferes o devaneio, que entorpece o gênio, ao gênio que esclarece os homens. Vem, não te deixarei mais. E feridos pelo golpe mortal, seguiremos enlaçados como o grupo de Dante. Não temas que te abandone, ó meu poeta. O devaneio te consagra para a desgraça e para o desdém dos homens, que só bendirão teus cantos quando não mais se sentirem irritados ante o esplendor de teu gênio. Então senti que poderoso abraço me levantava do solo. Nada mais vi, a não ser as níveas vestes a me envolverem como uma auréola, e fui arrebatado pelo poder do devaneio, que me separava para sempre dos homens. Então Alfred de Musset traz para nós aqui essa história, né, bem interessante, né, uma descrição bastante clara daquilo que ele vivenciava, né, o que ele sentia, o ambiente onde ele se encontrava, o contato, né, que ele tinha ali com aquela mulher. E o que mais chama a atenção de todos nós aqui, bom dia, abraço, o que mais chama a atenção é exatamente essa ideia do devaneio. Porque quando ele se viu seduzido por aquela mulher e pediu que ficasse com ela o tempo todo, ela colocou para ele duas opções. Que ele não se deixasse arrastar por essas paixões e colocasse o gênio dele, né, o conhecimento dele, a favor dos homens e ele próprio alcançasse, né, os voos mais altos de um pássaro, né, que, como ela comparou, ou ele se deixasse levar por esse devaneio, por essa sedução, por essa ilusão que o envolvia. E aí então ele optou pelo devaneio, né, sentindo ali esse sentimento forte que batia nele, preferindo abrir mão de toda essa possibilidade que ele tinha de alcançar ali as esferas mais altas para continuar ali vivendo as paixões dos homens. Então esse texto é muito interessante porque ele trata da nossa própria realidade. Porque ante a porta estreita que exige de nós aquele sacrifício de abrirmos mão, né, das nossas das nossas fantasias, dos nossos desejos, daquilo que nos traz, né, esse prazer efêmero, esse prazer momentâneo, desses próprios apegos também. Para abrirmos mão de tudo isso, nós alcançaríamos, sem dúvida, essas esferas mais elevadas, mostrando ali, né, toda a grandiosidade do mundo espiritual que nos aguarda. Mas nós ainda temos um apego muito grande a tudo isso, temos uma necessidade de viver essas sensações. Então a gente prefere caminhar gradualmente, mas nos libertando a pouco e pouco, né, dessas sensações, para lá na frente, um dia, quem sabe, alcançarmos essa condição, né, de elevação espiritual. Mas nós temos ainda essa necessidade. E é por isso que a gente vê, né, nessas descrições que temos do plano espiritual, quando vemos ali muitos espíritos que desencarnam, e que eles preferem, né, mesmo desencarnados, continuarem vivendo entre nós aqui no mundo físico, procurando ali se envolverem, né, com aquelas que eram as suas posses, com aquelas pessoas que viviam, né, com quem ele vivia, no ambiente, nos títulos, na posição em que ele se encontrava, né, porque o mundo espiritual se abre para ele. Então é como se nós tivéssemos
no alto daquele rochedo, como o Alfredo colocou para nós aqui, e nós tínhamos duas opções, ou nos elevarmos ou nos lançarmos naquele abismo do mundo material. E a esmagadora maioria de nós ainda acaba se lançando nesse abismo, porque nós temos ainda essa preferência por continuarmos vivos no mundo físico a continuarmos vivos no mundo espiritual. Então, bem interessante essa analogia que ele coloca para nós de vermos, né, como o que nos espera no mundo espiritual e quais são as escolhas que nós fazemos. Né? Então ele mostra exatamente isso. Ele prefere isso, por isso ele coloca, né? Não mais vi, a não ser as níveas vestes que me envolvem, como uma auréola, e fui arrebatado pelo poder do devaneio que me separava para sempre dos homens. E ela colocou como opção aqui para ele, né, quando ela falava aqui em cima, deixa eu pegar rapidamente, ela colocou assim, não lutes contra o gênio que te domina, deixa-te levar em suas ardentes asas pelas esferas radiosas, esquece a paixão que te fará rastejar, a ti águia destinada aos pícaros elevados. Escuta as vozes que te chamam aos celestes concertos. Alça o teu voo, ave sublime, o gênio é solitário, marcado pelo selo divino, não podes tornar-te escravos de uma mulher. Né? Então a gente vê aqui nesse esclarecimento que é dado a ele, exatamente isso, que é o que realmente temos no mundo espiritual. Você quer continuar com alguém em algum lugar fazendo alguma coisa, ou você quer seguir exatamente para participar desses celestes concertos. Nós optamos em continuar aqui no mundo físico. Então, assim, bem representativa esse texto, bem representativo esse texto que traz para nós, porque ainda mostra a nossa realidade, né? Nós realmente preferimos continuar por aqui no mundo físico, porque a gente pode colocar assim que, por estarmos ainda muito ligados a essas sensações, elas quase que fazem parte ainda da nossa natureza, né? E continuando aqui para nós, depois aqui vem uma orientação, aqui também dentro dessas dissertações, do espírito Georges, espírito familiar. Aqui nós temos, né? O Brás, essa lembrança que você traz mostra para a gente assim, aquela classificação que nós temos, a grande maioria que prefere continuar vivendo essas sensações do mundo, embora ainda com essa tendência a serem pessoas melhores, a fazerem o bem, mas ainda dentro dessas sensações. E nós encontramos aquele outro grupo que não apenas deseja viver no mundo físico, mas ainda extremamente endurecidos pelo egoísmo. E eles se comprazem com isso. Então nós já estudamos sobre, né, as comunidades no plano espiritual, mas nas esferas mais inferiores, e são espíritos que, se deixar, né, claro que nós lembramos que Deus tem ali os seus mecanismos para nos impulsionar nesse nosso progresso, mas quantos e quantos são aqueles espíritos que, se deixarem, ficariam ali eternamente naquela condição de endurecimento, vivendo ainda a brutalidade, vivendo ainda o primitivismo. Né? Então não apenas desejam ficar no mundo físico, mas ficar no mundo físico nessa condição ainda tão degradante, tão terrível. Né? Então isso tudo faz parte, né, desse processo de evolução. Então todos nós somos estimulados a esse progresso, né, mas cada um evolui no seu tempo. Né? Então assim funciona o mecanismo das leis divinas. Né? Bom dia, embaixador. Para o espiritual, o Sol penetra para dentro da Terra, uma grande distância. Né? Então temos ali muitas descrições que são bastante curiosas, que mesmo ali estimulando a nossa imaginação, né, a gente não consegue chegar nem perto dessa realidade. Bom, ainda dentro das dissertações espíritas, então, o espírito Georges,
que é um espírito familiar ao médium, traz para nós então esse texto sobre os trabalhos da sociedade. Diz assim: falarei da necessidade de ser observada a maior regularidade nas vossas sessões, isto é, de evitar-se toda confusão, toda divergência de ideias. A divergência favorece a substituição dos espíritos bons pelos maus, e quase sempre são estes que primeiro se apoderam das perguntas feitas. Por outro lado, numa reunião composta de elementos diversos e desconhecidos uns dos outros, como evitar as ideias contraditórias, as distrações ou, pior ainda, uma vaga e zombeteira indiferença? Eu gostaria de encontrar um meio eficaz e certo para isso. Talvez seja na concentração dos fluidos espalhados em redor dos médiuns. Somente eles, sobretudo, os que são amados, retêm os espíritos bons na sessão. Sua influência é suficiente para dissipar a turba dos espíritos brincalhões. O trabalho de exame das comunicações é excelente. Não seria demais que se aprofundassem as perguntas e principalmente as respostas. O erro é fácil, mesmo para os espíritos animados das melhores intenções. A lentidão da escrita, durante a qual o espírito se desvia do assunto, que esgota tão logo o concebe, a imobilidade e a indiferença por certas formas convencionais, todas essas razões e muitas outras vos devem levar apenas a uma confiança limitada, e sempre subordinada ao exame, mesmo quando se trata das mais autênticas comunicações. Dito isso, que Deus tome sob a sua santa guarda todos os verdadeiros espíritas. Aqui então, Georges, e Kardec então finaliza aqui para nós essa edição do mês de setembro. Essa orientação do Georges para a sociedade, ela é uma orientação naturalmente que cabe a todos os grupos, inclusive o nosso próprio grupo. Quando ele fala aqui sobre as divergências, quando ele fala sobre os desentendimentos, sobre a diversidade de ideias que é característica de um grupo, felizmente aqui para nós temos sempre essa harmonia, todos nós pensando da mesma forma, receptivos a esses mesmos ensinamentos, receptivos inclusive às ideias que nós desenvolvemos em torno desses ensinamentos, fazendo com que nós recebamos o bom apoio que vem do plano espiritual. Mas imaginemos se nós aqui começássemos então a entrar em divergências, em discussões. Já chegamos inclusive a esbarrarmos algumas vezes em algumas ideias que são contraditórias de colegas que participavam aqui do nosso grupo, a ponto dos espíritos amigos virem chamar a nossa atenção para tomarmos cuidado da forma como nós conduzíamos o nosso trabalho e das discussões que eram travadas aqui na área de texto. Mas aí rapidamente retomamos então o equilíbrio, continuamos em frente com o trabalho, mantendo sempre então essa saudosa e grata proteção que nós recebemos do plano espiritual. E isso acontece, claro, estendendo aqui do que nós fazemos aqui no nosso grupo, para as instituições, e não apenas nos centros espíritas, Brás? Nós vemos federações entrando em conflito, cada um ali tendo a sua posição, muitas vezes naquele período eleitoral, onde chapas acontecem, e começam então aquelas discussões, e a gente fica imaginando a posição dos dirigentes espirituais desses grupos, que precisam dessa harmonia para que possam levar ali as melhores ideias, as melhores orientações, e os encarnados entrando em conflitos, abrindo todas as possibilidades para a influência desses espíritos inferiores que trazem sempre essa confusão, sempre essa perturbação no desenvolvimento do trabalho. E aí, como eu sempre gosto de lembrar aqui para todos nós, que essa mesma situação não acontece apenas nas casas espíritas. Nós vemos grupos religiosos, nós vemos igrejas, de um modo geral,
onde também ali os espíritos estão trabalhando intensamente para que a mensagem do plano espiritual chegue, ainda que na linguagem compreendida por aquela comunidade, né? No caso, dentro ali do pensamento filosófico, dentro das crenças, dos dogmas e tudo mais, mas visando sempre trazer o pensamento, né, construtivo, produtivo, para que todos se desenvolvam. Mesmo não tendo a compreensão do plano espiritual, se desenvolvam moralmente. Mas aí a gente vai lembrar, como já aconteceu, por exemplo, né? Bom dia, Chaconete, de novo. Como já aconteceu, eu me lembro de quando eu participava, né, como evangélico, eu era da igreja metodista, e eu vi um racha muito grave dentro da igreja, em que dois grupos ali, né, acabaram surgindo, um grupo a favor de uma pessoa, outro grupo a favor de outra pessoa, pessoas deixando a igreja porque já não queriam mais conviver naquele clima, dentro de uma igreja evangélica. Eu participei disso, eu vi isso acontecendo. Então nós temos ali, né, em qualquer outro grupo, então centros de umbanda, de candomblé, igrejas evangélicas, igreja católica, mesquitas e tudo mais, são homens, são encarnados, né, são pessoas que estão ali aprendendo a desenvolver esses valores, mas ainda trazem as suas imperfeições. Mas o plano espiritual procura, né, espera que esses grupos apresentem as condições favoráveis para que haja esse intercâmbio, ainda que seja um intercâmbio silencioso, sem a ostensividade das comunicações mediúnicas, mas para que eles estejam moralmente, mentalmente em condições de receberem essas inspirações. Então essa orientação aqui que o Georges traz, ela era para a sociedade, mas nós podemos ver que ela se aplica em qualquer local, em qualquer ambiente onde haja esse intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual, e entre os homens, né, que precisam de uma convergência de ideias, juntando as ideias no mesmo ponto, e não essa divergência que é ali o desentendimento entre todos eles. Né? Então, essa orientação bastante importante, bastante valiosa, trazida por Georges para nos lembrar da nossa conduta, da nossa postura enquanto grupos de estudos, grupos de trabalho, nessa relação com o plano espiritual. Muito bem, avançando, nós vamos aqui para a Revista Espírita agora do mês de outubro de 1860, é o terceiro ano de publicação da revista, e esse é a edição número 10 do ano de 1860. Kardec coloca para nós aqui, né, um pequeno aviso, o mesmo aviso que foi colocado lá na edição do mês de setembro, falando, né, que os escritórios da Revista Espírita e o domicílio particular do Sr. Allan Kardec foram transferidos para a rua Saint-Étienne, número 59, passagem Saint-Étienne, né, ou Saint-Étienne. Então aqui é interessante a gente lembrar, né, que o domicílio particular de Kardec mudou para esse endereço e a Revista Espírita também. Ou seja, Kardec publicava a Revista Espírita, organizava a Revista Espírita dentro de casa. Dá para a gente imaginar a bagunça que era, né, papeladas para cá, caixas para lá, esse material todo, né, transitando ali na sala, nos quartos, no escritório, para poder fazer com que tudo ficasse pronto para depois ser levado ao público. Né? Então, dá para imaginar assim como era a rotina de Kardec tropeçando ali nos pacotes de cartas, de textos, né, que ele recebia com tanta frequência. E depois, então, aqui nós temos agora um texto que é mais para nós, né, um texto longo, a gente vai tentar aqui fazer a leitura dele aqui da forma mais fluida possível, para a gente poder chegar até o final. Mas Kardec, aqui o texto é resposta do Sr. Allan Kardec à Gazette de Lyon, um jornal da cidade de Lyon, que é um ataque à doutrina espírita, porque a gente lembra que Kardec se encontrava em Paris, a sociedade ficava em Paris, mas começava então a ser percebida a presença de grupos espíritas em várias outras cidades da França e da Europa. Grupos que se organizavam, grupos que faziam seu trabalho. E aqui na cidade de Lyon, dos grupos que começavam a se formar naquela cidade, isso chamou a atenção desse jornal.
E aí então acabaram trazendo aqui, né, os participantes desse jornal, trazendo aqui então uma publicação falando dessa aberração que surgia naquela cidade, que eram essas reuniões mediúnicas, reuniões espíritas, em que os sábios conversavam com os espíritos. Então vamos aqui ver aqui o tom desse artigo e depois a resposta de Kardec ao editor desse jornal. Diz assim para nós então. E a gente vai ver que isso é bastante atual, inclusive. Né? Hoje os jornais já não se preocupam mais com isso, mas nós estudamos recentemente o Chico Xavier Pede Licença, e num dos artigos, né, que eu li para vocês, lá no finalzinho, no rodapé, a gente lembra, né, daquele repórter que hoje faz parte do Globo Rural, o Hamilton Ribeiro, que ele esteve em Uberaba visitando o Chico, e ele depois escreveu um artigo escreveu um artigo falando, né, de uma mentira que ele colocou ali como uma pergunta, respondendo, e Herculano Pires procurava defender. Então, aquilo que aconteceu em Lyon, ou isso que nós vamos ler, que aconteceu em Lyon, aconteceu com o próprio Chico, ali na década de 1970. Isso, Brasil, ele tentou fazer essa simulação, assim como o pessoal da revista O Cruzeiro fez a mesma coisa também. Inventava ali, eu queria uma comunicação da minha mãe. Aí a comunicação chegava e depois eles escreviam no artigo, mas a minha mãe está viva ainda. Como é que ela pode trazer uma psicografia? Então são várias sessões. E naturalmente a gente vai trabalhar aqui, nesse artigo, vendo o seu conteúdo, no sentido da ideia geral. Lembrando que Kardec, inclusive, vai falar sobre isso, sobre a ideia geral de defender o espírito. Mas, ao mesmo tempo, não é possível esses grupos. Porque, assim como acontece nas casas espíritas, em que nesse intercâmbio com o mundo espiritual, fazem perguntas fúteis, fazem perguntas banais, não conseguem assimilar a profundidade daquele ensinamento, mostrando ali as suas fragilidades, as suas imperfeições, as suas limitações. Então não é possível, por exemplo, que num grupo de reunião mediúnica você tenha ali pessoas fazendo perguntas particulares e os espíritos respondendo tudo isso. Principalmente porque quando nós vemos na sociedade Kardec enviando aos espíritos perguntas que trazem um conteúdo filosófico e não conteúdo pessoal. Inclusive no próprio O Livro dos Espíritos, ou melhor, O Livro dos Médiuns, tem ali um capítulo chamado, né, Perguntas que se devem fazer aos espíritos. Mostrando exatamente, né, para a gente falar de algo mais profundo, algo mais abrangente, e não fazer pergunta pessoal. Então, muitos desses grupos, quando as pessoas, então, estabelecem essa comunicação com o plano espiritual, é claro que nós somos ali, né, instigados na nossa curiosidade em fazer perguntas sobre questões pessoais, sobre viagens, sobre trabalho, sobre vida pessoal, sobre vida afetiva e tal, né? Então Kardec não tem controle e nem deveria ter sobre tudo isso, e nesse artigo, né, o responsável por essa nota, ele faz alguns comentários de coisas que até mesmo nós hoje, vendo esse tipo de comportamento, nós fazemos a nossa crítica, colocando exatamente, né, que as reuniões mediúnicas não são assim. E nós vemos, por exemplo, né, nos trabalhos que são feitos nos centros de Umbanda, em que nós temos ali a participação dos espíritos atuando diretamente nas pessoas que levam questões pessoais. Não, porque na minha casa os meus filhos são assim, porque no trabalho, porque meu marido, minha esposa, meu companheiro, e os espíritos procuram trazer orientações pessoais para aquelas pessoas, coisa que não acontece na doutrina espírita. Você não vai, por exemplo, a uma reunião mediúnica para fazer pergunta pessoal para um espírito que se comunica, que tem ali o objetivo de trazer instrução, embora eles não se neguem a isso, vendo ali muitas vezes que uma orientação pode clarear a mente daquela pessoa para fazer escolhas diferentes, para tomar um caminho diferente. Mas aqui nesse caso nós vamos ver que algumas vezes essas perguntas acontecem nesses grupos e Kardec não defende isso, ele defende a ideia, né, a veracidade da doutrina espírita enquanto filosofia que se comunica com o plano espiritual. Então vamos lá conhecer um pouco desse artigo e depois a resposta de Kardec. Então, resposta do Sr. Allan Kardec à Gazette de Lyon. Sob o título de Uma Sessão Espírita,
A Gazette de Lyon, em seu número de 2 de agosto de 1860, publicou o artigo seguinte, ao qual o Sr. Allan Kardec, durante sua visita a Lyon, deu a resposta que vai adiante, muito embora aquele jornal ainda não se tenha dignado a reproduzi-lo. Então, pode postar, Dudu, por favor? Então, antes da gente entrar aqui no artigo, vamos aqui então para essa comunicação que chega para nós. Muito obrigado desde já pela participação aqui conosco. E diz assim, né? As portas que foram abertas a todos, aos que, com seu retorno à sua vida em seu orbe, de agora, evoluíram e nessa continuação de luz, em seus espíritos de agora, mas muitos naquela época ainda na sua ignorância, e não poderíamos nunca julgá-los, e sem entendê-los que são espíritos imperfeitos e evoluindo aos poucos, e tu possa ter a certeza de que muitos daqueles que no passado trouxeram a palavra maldita, hoje, estando aqui, pagam seus débitos da forma que terá que ser. E muitos que não estarão aqui entre vós mais, com certeza estarão vivenciando o que conheciam e não entendiam. Não sabiam de nada, pois o esquecimento faz dessa sensação a troca do bem pelo mal. E assim vão recriando e reformulando no plano espiritual. As portas foram abertas, deixa eu ver aqui, isso aqui já foi colocado, tá. Na verdade, todos um dia acabarão muito melhores que hoje, que agora, que esse momento onde o seu grupo hoje está mais iluminado e protegido por muitos dos seus amigos que chegam aqui em seus estudos. E que belos estudos são esses levados a vocês e a nós. Agradecidos ficamos e estamos nesse momento. Continuemos vibrando na boa nova, iluminados por um buril que só remete a todos que tudo vingará na melhor posição de cada espírito que estuda junto a ti. Muito obrigado pelas palavras, pelo incentivo, pela presença aqui conosco também. Porque falávamos exatamente disso, dessa dificuldade que muitos espíritos que chegam ao plano espiritual, daquele tema que nós conversamos anteriormente, da orientação de Alfred de Musset, mostrando ali que o mundo espiritual se abre para todos nós. Ou seja, essas portas foram abertas. E há aqueles que passam por essa porta e há aqueles que viram as costas a essa porta, preferindo a vida aqui do mundo físico da mesma forma que viviam quando estavam aqui encarnados. Muitas vezes ali prolongando suas dores, suas dificuldades. Então a gente está nesse processo, escolhemos passar por essa porta, que para nós não é uma porta tão estreita ainda, porque nós temos ainda a opção de escolhermos uma porta larga, mas não tão escancarada como era anteriormente, mas dentro dessa porta aberta para nós agora, nós escolhemos passar por ela. Nós escolhemos compreender, escolhemos aprender, e escolhemos também aplicar esse novo aprendizado agora, na nossa existência atual aqui no mundo físico. Então que possamos todos juntos, nós que estamos aqui, fazendo o nosso trabalho nesse momento, e aqueles que estão no plano espiritual também fazendo o seu trabalho do momento, que possamos todos nós atravessar essa porta, escolhendo ali, como foi colocado lá para o Alfred de Musset, escolhemos ali os concertos celestiais, que tenhamos ali essa coragem, essa determinação para buscarmos essas esferas elevadas. Isso tudo para nós assim, é uma questão de escolha. Então nós estamos fazendo as nossas melhores escolhas. E precisamos de esforço, sem dúvida nenhuma. O Brás colocou dura que quanto mais lhes são dado, mais lhes serão cobrados. Pois é, Brás, o conhecimento é aquela história que a gente coloca, a ignorância é uma bênção. Esse é um ditado popular, mas na verdade não é uma bênção. Porque a ignorância, embora você possa alegar que você não conhecia e, portanto, você tem menos responsabilidade, vai fazendo com que a sua vida seja tão limitada quanto é a sua vontade, quanto é o conhecimento que você alcança. Então, estarmos limitados naquele ambiente de dificuldades, de lutas, de sofrimento, na verdade é uma consequência natural da posição em que nós nos encontramos. E se eu opto pela ignorância,
por não querer conhecer, para não ter responsabilidade, isso não vai me tirar da condição em que eu me encontro. Então será, né, a gente lembra que a nossa evolução, ela se dá de uma forma proporcional ao esforço e ao trabalho que nós realizamos. Chegamos a falar sobre isso ontem ou na terça-feira, naquele estudo que nós fizemos do Chico Xavier Pede Licença, quando então nós falamos sobre o trabalho e evolução, naquela mensagem de Emmanuel. Então, não há evolução sem trabalho. Não adianta alguém, por exemplo, né, cobrir a cabeça ou fazer como o avestruz de se esconder ali, dentro dessa alegoria do avestruz, né, coitado do avestruz, de esconder a cabeça no buraco na terra, esperando o mundo passar para que ele melhore, sem que ele faça nenhum esforço para isso. Sem trabalho, sem esforço, sem transformação, não há crescimento, não há evolução. Aquela nova expressão que hoje nós conhecemos muito aqui no nosso mundo, a meritocracia, no plano espiritual é uma realidade. Se você não tem merecimento, você não alcança. Você tem atenuantes, você tem agravantes, mas a evolução se dá com a escolha para o trabalho, para a transformação. Então, essas portas são abertas a todas. Então, continuemos a nossa escolha de continuarmos atravessando cada vez mais portas para alcançar esse ambiente que todos nós desejamos. A Angelina colocou, a cada aprendizado torna-se mais fácil os acertos. Né? Então a gente pensa sempre assim, né, que a responsabilidade é de cada um de nós. Então a gente pensa, né, como o Braço colocou lá em cima, que a quem muito foi dado, muito será cobrado. E a gente tem medo de responsabilidade e se esquecendo que o conhecimento traz para nós também as facilidades para os acertos. Então, a nossa capacidade de acertar a partir do conhecimento que nós temos, sim traz responsabilidades, mas também traz para nós a certeza do certo. Porque quem erra é aquele que não compreende. E o fato dele não compreender, isso não é não pode ser uma alegação de que ele errou e não sabia e, portanto, ele não tem culpa. Tem sim, cada um de nós tem ali a sua responsabilidade, o seu grau de responsabilidade, claro, de acordo com a sua condição evolutiva. Mas a partir do momento em que nós escolhemos a ignorância, ela deixa de ser a nossa condição natural e passa a ser uma acomodação. E quando nós nos acomodamos, aí vem aquele pensamento, né, que o destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega. Quando nós nos acomodamos, vem o destino e nos arrasta. Então temos a escolha de acompanhar a nossa evolução natural. Fazendo aquela comparação que eu trouxe para vocês também nessa mesma semana, fazer uma comparação com a nossa vida acadêmica. Aquele aluno que passa de ano, ele passa de ano feliz pelo progresso, feliz pela promoção, e ele se apresenta disposto aos novos ensinamentos. Aquele aluno que passa de ano e já começa a reclamar porque ele vai ter que estudar, vai ter que aprender coisa nova, ele vai ser reprovado e vai ficar naquele ciclo vicioso de dificuldades, de dores e cobranças, porque ele mesmo escolheu. Mas a partir do momento em que ele reconhece que agora ele está em condições de estar num grupo novo de aprendizado, e ele se dedica e se esforça para aprender e compreender, fazer as provas, fazer os trabalhos, cumprir com os compromissos que fazem parte desse seu progresso, e ele se dedica a isso, certamente ele vai colher todos os benefícios. Então a gente pensa, né, quem muito foi dado, muito será cobrado. Pode cobrar que eu estou preparado para isso. Pode cobrar porque eu estou me dedicando a esse aprendizado. Se eu errar, eu tenho certeza que eu tenho ajuda, mas pode vir a cobrança, porque eu tenho certeza que também virão as conquistas. Então não adianta a gente querer fugir do progresso. A gente tem que se entregar a essa força natural que nos impulsiona e trabalhar intensamente para isso. Angelino colocou, né, o nosso momento é hoje. Hoje é uma oportunidade que Deus nos oferece para sairmos melhores. Então, quer dizer, quando a gente olha que a nossa condição atual traz para nós melhor esclarecimento, a gente não pode ter medo disso, a gente tem que abraçar porque é uma oportunidade que nós temos. Quantos são aqueles que estão ainda estagnados em uma condição tão ainda
limitada no mundo físico e sofrem constantemente por isso, muitas vezes se revoltando por esse sofrimento, e nós estamos aqui agora com a nossa consciência aberta, com a nossa consciência iluminada, conhecendo os mecanismos e tendo as oportunidades de aproveitarmos esse conhecimento. Então, se o conhecimento tem responsabilidades, eu quero essa responsabilidade porque eu também quero o conhecimento. Eu aceito esse desafio. Então, pensemos dessa forma que certamente nós aproveitaremos cada vez mais as oportunidades que chegam para nós. Uma vez, obrigado pela participação aqui conosco, trazendo mais essa reflexão aqui para todos nós, né? Pelas participações, na verdade. Muito bem, vamos lá. Então, vamos aqui para uma sessão espírita. Kardec vai trazer para nós, então, o artigo da Gazette de Lyon. Vejam o tom e a intensidade desse artigo. São chamados de espíritas certos alucinados, que, não obstante haverem rompido com todas as crenças religiosas de seu tempo e de seu país, pretendem entrar em relação com os espíritos. Então, logo no início, ele chama os espíritas de alucinados, também por terem rompido com as crenças religiosas do tempo e do país. Ou seja, aqueles que frequentavam a igreja, que eram católicos, eles não apenas violaram essas crenças, violaram essa tradição daquela sociedade, como também se colocaram em relação com os espíritos. E a gente vai lembrar que a igreja proibia, trazendo ali lá de Deuteronômio, né, no Antigo Testamento, a proibição de se comunicarem com os espíritos. Então os espíritas não apenas são alucinados, mas eles são hereges praticamente, né? Porque eles fazem aquilo que vai contra as próprias tradições religiosas daquele momento na França, na própria França. Concebido das mesas girantes, o espiritismo não passa de uma das 1000 formas desse estado patológico em que pode cair o cérebro humano quando se deixa levar por essas 1001 aberrações de que a antiguidade, a Idade Média e os tempos atuais não deixaram de dar muitos exemplos. Condenadas prudentemente pela Igreja Católica, todas essas pesquisas misteriosas que escapam ao domínio dos fatos positivos não têm outro resultado senão produzir a loucura nos que dela se ocupam, supondo que esse estado de loucura já não tenha passado ao estado crônico no cérebro dos adeptos, o que está longe de ser demonstrado. Os espíritas têm um jornal em Paris, e basta ler algumas passagens para nos certificarmos de que em nada exageramos. A inépcia das perguntas dirigidas aos espíritos evocados só é comparável à estupidez de suas respostas. E, com razão, é permitido dizer-lhes que não vale a pena voltar do outro mundo para falar tantas tolices. Enfim, essa nova loucura, copiada dos antigos, quando ele fala dos antigos, né, aquelas sociedades antigas que tinham essas práticas de conversarem com os espíritos, né? O próprio Antigo Testamento está cheio dessas referências. Enfim, essa nova loucura copiada dos espíritos acaba de abater-se sobre nossa cidade. Lyon possui espíritas, e é em casa de simples tecelões que os espíritos se dignam manifestar-se. O antro de Trófonius, né? Trófonius foi uma personagem da mitologia, então o antro, e nesse local onde ele vivia, era onde faziam profecias e tudo mais, né? Adivinhações e tal. Então o antro de Trófonius está situado, segundo informações, numa oficina. O sumo sacerdote do lugar é um tecelão de seda e sua esposa é a Sibila. Sibila é a médium, né? Os adeptos são em geral operários, pois ali não são recebidos facilmente os que, pelo seu exterior, possam denunciar muita inteligência.
os espíritos só se dignam manifestar-se aos simples. Provavelmente foi isso que nos valeu para sermos admitidos naquele lugar. Convidado a assistir a uma das reuniões hebdomadárias, ou seja, nas reuniões semanais, convidado a assistir uma das reuniões semanais dos espíritas leoneses, entramos numa oficina, onde se achavam 4 teares, um dos quais parado. Ali, entre as 4 forcas dessas máquinas, a Sibila sentou-se à frente de uma mesa quadrada, sobre a qual havia um caderno e, ao lado, uma pena de ganso. Notai bem que dissemos de uma pena de ganso, e não uma pena metálica, pois os espíritos têm horror aos metais. 20 a 25 pessoas de ambos os sexos, inclusive este vosso servo, formavam um círculo em torno da mesa. Depois de um pequeno speak, de uma pequena introdução do sumo sacerdote sobre a natureza dos espíritos, tudo num estilo que deveria encantar os espíritos, devido à sua simplicidade, aqui quase entre aspas, começaram as perguntas. Aqui o que eu falei para vocês, Vejam as perguntas que são feitas pelos participantes do local. Então nem sempre nós temos ali perguntas de grandes profundidades filosóficas. São perguntas simples, perguntas pessoais. E é isso que esse escritor, ou esse jornalista, observou naquela reunião. Então vejamos aqui. Aproxima-se um rapaz e pergunta a Sibila por que, 8 dias antes dos combates, fosse na Crimeia ou na Itália, ele sempre se via chamado a outro lugar. Então era a guerra que acontecia na Crimeia ou na Itália. Então sempre que ia acontecer um combate, ele era deslocado para um local que não havia esse combate. Então a pergunta é, por que isso acontecia? A inspirada, esse é o nome que lhe dão. Tomando a pena de ganso, a movimenta sobre o papel, onde traça sinais cabalísticos e depois pronuncia essa fórmula. Meu Deus, fazei-me a graça de nos esclarecer nesse assunto. A seguir acrescenta, leio a seguinte resposta, é que estais destinado a viver para instruir e esclarecer vossos irmãos. Evidentemente, é um adepto influente que querem conquistar para sua causa. Além disso, foi soldado, talvez um ex-zuavo. Não vamos criar caso, prossigamos. Lembramos que zuavo, a gente já chegou até a estudar um artigo sobre isso, o zuavo de Magenta. Zuavo era o nome dado aos soldados lá da Argélia, aquele país que fica ali no norte da África, atravessando o Atlântico ali da França, e a Argélia era uma colônia francesa. E os soldados argelinos lutavam pela França, então eles eram chamados de zuavo. Então esse soldado era um zuavo ou não era, tanto faz. Mas a pergunta que foi colocada e essa resposta que foi dada a ele, então. Um outro jovem se aproxima, por sua vez, e pergunta se o espírito de seu pai o acompanhou e protegeu nos combates. Resposta, sim. Abordamos o jovem à parte e lhe perguntamos desde quando seu pai estava morto. Meu pai não está morto, respondeu ele. A seguir apresenta-se um velho e pergunta. Notai bem a sutileza da pergunta, imitada de Tarquínio o Antigo. Se o que ele pensa foi motivo pelo qual seu pai lhe deu o nome de João. A resposta, sim. Não entendi também muito bem o contexto dessa questão. Um velho soldado do Primeiro Império pergunta em seguida se os espíritos dos soldados do Velho Império não acompanharam nossos jovens soldados à Crimeia e à Itália. A resposta, sim. Aqui, antes da gente continuar, essa pergunta que foi feita ela é bem interessante, porque nós temos aqui o Primeiro Império, o Segundo Império, aquela coisa toda, e o que foi perguntado é se os soldados antigos,
os espíritos, né, que eram soldados antigos, não acompanhariam esses novos soldados na guerra. E a gente vai lembrar que o livro de Leon Denis, que fala sobre o mundo espiritual e a guerra, ele comenta exatamente isso, de quantos eram aqueles grandes comandantes franceses que atuavam a partir do mundo espiritual, inspirando as tropas encarnadas. Então, sim, né, existe essa relação. Assim como nós vemos hoje, naqueles artigos de Emmanuel, e também ali, né, de Herculano Pires, ali trazendo para nós, no Chico Xavier Pede Licença, espíritos de poetas, políticos, governantes do Brasil, que continuam acompanhando a nação brasileira na sua evolução. Então aqui não tem nada de espantoso, acontece isso com absoluta naturalidade, quando a gente vê os espíritos que desencarnam continuando ainda vinculados ao destino de uma comunidade. Então eles continuam próximos, continuam inspirando. Então aqui os soldados antigos continuam inspirando os soldados novos para alcançar aquele objetivo. Aí a gente vai lembrar, seja pelo bem, seja pelo mal. Trabalho contínuo. A seguir, uma pergunta supersticiosa é feita por uma senhora. Por que sexta-feira é um dia de mau agouro? A resposta não se fez esperar. E, por certo, merece que se tome cuidado, por causa de várias obscuridades históricas que ela deixa de lado. Respondeu a inspirada, porque Moisés, Salomão e Jesus Cristo morreram nesse dia. Então aqui a gente pode até questionar, né? Ou seja, os espíritos dizendo que a sexta-feira é um dia de mau agouro, um dia esquisito, né? Um dia estranho para nós, porque aconteceram essas mortes nesses dias. Até nós que somos estudantes questionamos sobre isso, né? Será que essa é uma resposta mais sábia que poderia colocar? Por isso eu falei para vocês, né, que Kardec ele fala de espiritismo. Ele não pode falar sobre o que aconteceu nessas reuniões. Quem são aqueles que fazem perguntas e quem são aqueles que respondem. Porque simplesmente não se tem controle, porque isso pode acontecer. Quantas e quantas vezes isso acontece? Depois continua. Um jovem operário leonês, a julgar pelo seu sotaque, deseja ser esclarecido sobre um fato maravilhoso. Certa noite, diz ele, minha mãe sentiu um rosto que tocava o seu. Desperta a mim e a meu pai, procuramos por toda parte e nada encontramos. De repente, porém, um dos nossos teares se põe a bater. Ao nos aproximarmos, ele para. Um outro também se põe a bater, na extremidade da oficina. Estávamos apavorados e tudo ficou pior quando vimos todos trabalhando ao mesmo tempo, sem que percebêssemos ninguém. É o vosso avô, respondeu a Sibila, que vem pedir preces. Ao que o rapaz respondeu com um ar que lhe devia garantir fácil acesso ao santuário. É isso mesmo, pobre velho, tinham-lhe prometido missas que não foram celebradas. Outro operário pergunta por que, diversas vezes, o fiel de sua balança se movia sozinho. É um espírito batedor, responde a inspirada, que produziu o fenômeno. Muito bem, responde o operário. Fiz cessar o prodígio pondo um pedaço de chumbo no prato mais leve. É muito simples, continuou a adivinha. Os espíritos têm horror ao chumbo devido à miragem. Todos querem saber o significado da palavra miragem. Aí se detém o poder da Sibila. Deus não quer explicar isso, diz ela, nem mesmo a mim. Era uma razão considerável, ante a qual todos se inclinaram. Então o sumo sacerdote, prevendo objeções interiores, tomou a palavra e disse: sobre esta questão, senhores, devemos abster-nos, porque seríamos arrastados a outras perguntas científicas que não podemos responder. Nesse momento as perguntas se multiplicavam e se cruzavam. Se os sinais que nos aparecem no céu desde algum tempo, os cometas, são os de que se fala o Apocalipse,
A resposta sim. E em 140 anos o mundo não mais existirá. Olha que situação complicada para uma pessoa crítica assistir numa reunião mediúnica com essas perguntas e essas respostas, né? Por que Jesus Cristo disse que sempre haveria pobres? A resposta: Jesus Cristo quis falar dos pobres de espírito. Para estes, Deus acaba de preparar um globo especial. Não realçaremos toda a importância de semelhante resposta. Quem não compreende quão felizes serão os nossos descendentes quando não mais tiverem de temer o contato com os pobres de espírito. Quanto aos outros, a resposta da Sibila, felizmente, deixa supor que seu reinado terminou. Boa notícia para os economistas, a quem o problema do pauperismo impede de dormir. Para terminar, aproxima-se uma mulher entre 40 e 50 anos e pergunta se seu espírito já foi encarnado e quantas vezes. Como eu, ficaríeis muito embaraçado para responder, mas os espíritos têm resposta para tudo. Sim, responde a pena de ganso. Foi 3 vezes. A primeira como filha natural de uma respeitável princesa russa. A segunda como filha legítima de um trapeiro da Boêmia. E a terceira, ela o sabe. Esperamos baste essa amostra de uma sessão de espíritas lioneses para mostrar que os espíritos de Lyon valem bem os de Paris. Mas perguntamos, não seria o caso de impedir que pobres loucos se tornassem ainda mais loucos? Outrora a Igreja era bastante poderosa para impor silêncio a semelhantes divagações. Talvez ela castigasse em demasia, é verdade, mas detinha o mal. Hoje, considerando-se que a autoridade religiosa é impotente, que o bom senso não tem bastante poder para fazer justiça a tais alucinações, não deveria outra autoridade intervir nesse caso, pondo fim a práticas cujo menor inconveniente é tornar ridículos os que delas se ocupam? Assino então aqui CM, 2 iniciais. Então esse artigo foi publicado no Jornal de Lyon no dia 2 de agosto de 1860. Kardec então, tem aqui, resposta do senhor Allan Kardec ao senhor redator da Gazette de Lyon. Então aqui Kardec, inclusive, coloca lá em cima que a gente leu, que a resposta de Kardec não foi publicada no jornal, somente o artigo. Mas Kardec publica a resposta dele aqui na Revista Espírita. Que lá em Lyon eles chamam de jornal, tem um jornal lá em Paris. Na verdade, ele faz referência à Revista Espírita. Kardec coloca assim, então. Senhor, enviaram-me um artigo assinado por CM, que publicastes na Gazette de Lyon, de 2 de agosto de 1860, sob o título de Uma Sessão Espírita. Então esse CM foi o jornalista que participou da reunião e Kardec manda a resposta para o redator do jornal, o responsável pela publicação desse artigo. Nesse artigo, se não sou atacado, senão indiretamente, eu sou na pessoa de todos os que partilham de minhas convicções. Isso, porém, nada representaria se vossas palavras não tendessem a falsear a opinião pública sobre o princípio e as consequências das práticas espíritas, cobrindo de ridículo e censurado os que as professam, e que apontais a vindita legal. Peço-vos permissão para fazer algumas retificações a respeito, esperando que a vossa imparcialidade que publiqueis minha resposta, já que julgastes por bem publicar o ataque. Não penseis, senhor, que eu tenho o objetivo de vos convencer, nem de retribuir injúria por injúria. Sejam quais forem as razões que vos impeçam de partilhar de vossa maneira de ver,
Não cogito em procurá-las e as respeito, se forem sinceras. Só reclamo a reciprocidade praticada entre gente que sabe conviver. Quanto aos epítetos incivis, não é de meu costume utilizá-los. Esses epítetos incivis que Kardec fala são as ofensas, os palavrões, né? Chamada de ridículos, de alucinados e tal. Então Kardec coloca, com relação a essas expressões, eu não utilizo, eu não costumo utilizar. Se tivesseis discutido seriamente os princípios do Espiritismo, se a eles tivesse oposto quaisquer argumentos, bons ou maus, eu teria podido vos responder. Mas como toda a vossa argumentação se restringe a nos qualificar de imbecis, não me cabe discutir convosco se tendes ou não razão. Limito-me, pois, a destacar aquilo que as vossas asserções têm de inexato, fora de todo personalismo. Então Kardec, aqui muito sutil, ele não fica discutindo a opinião do autor sobre as pessoas que praticam o espiritismo, mas Kardec vai falar sobre as observações que ele faz a respeito das práticas espíritas. E ele diz assim: não basta dizer às pessoas que não pensam como nós que elas são imbecis. Isso está ao alcance de qualquer um. É necessário demonstrar-lhes que estão erradas. Mas como fazê-lo? Como entrar no cerne da questão se não se conhece a sua primeira palavra? Ora, creio que seja o caso em que vos encontrais, pois, do contrário, teríeis empregado melhores armas para a acusação banal de estupidez. Quando vos tiverdes dado ao estudo do Espiritismo o tempo moral necessário, e vos previno que é preciso bastante, quando tiverdes lido tudo quanto puder fundamentar a vossa opinião, aprofundado em todas as questões, assistido como observador consciencioso e imparcial a alguns milhares de experiências, vossa crítica terá algum valor. Até lá, não passa de uma opinião pessoal, que em nada se apoia e a respeito da qual podeis, palavra por palavra, ser pilhado em flagrante delito de ignorância. O começo de vosso artigo é uma prova. Então Kardec coloca, né, uma opinião só é válida se alguém tiver absoluta fundamentação daquilo que fala. Do contrário, é uma opinião que só revela a ignorância dele com relação ao assunto. É aquele pré-conceito. Né? O que é o pré-conceito? É você trazer uma visão antes de conhecer o real, a realidade, o conceito em si. Dizeis, são chamados de espíritas certos alucinados que romperam com todas as crenças religiosas de sua época e de seu país. Sabeis, Senhor, que esta acusação é muito grave, e tanto mais grave quanto é, ao mesmo tempo, falsa e caluniosa? Sabeis, Senhor, que essa acusação é muito grave, e tanto mais grave quanto é, ao mesmo tempo, falsa e caluniosa? O Espiritismo baseia-se inteiramente sobre o dogma da existência da alma, sua sobrevivência ao corpo, sua individualidade após a morte, sua imortalidade, as penas e recompensas futuras. Não apenas sanciona essas verdades pela teoria, é de sua essência prová-la de maneira patente. Eis porque tanta gente que em nada acreditava foi reconduzida às ideias religiosas. Toda a sua moral se resume no desenvolvimento dessas máximas do Cristo. Praticar a caridade, pagar o mal com o bem, ser indulgente para com o próximo, perdoar aos inimigos. Numa palavra, agir para com os outros como gostaríamos que eles agissem para conosco. Então achais essas ideias tão estúpidas? Terão rompido com toda a crença religiosa os que se apoiam sobre as próprias bases da religião? Não, direis, mas basta ser católico para ter tais ideias. Tê-las, vá, mas praticá-las é outra coisa, ao que parece. É muito evangélico para vós, católico, insultar pessoas simples que nunca vos fizeram mal, que não conheceis e que tiveram bastante confiança em vós
para vos receber entre elas? Admitamos que estejas erradas. Será cobrindo-as de injúria e as irritando que as reconduzirei? Vosso artigo contém um erro de fato que mais de uma vez prova a vossa ignorância em matéria de espiritismo. Dizeis, os adeptos em geral são operários. Sabei então, Senhor, para o vosso governo, que dos 5 ou 6 milhões de espíritas que existem atualmente, a quase totalidade pertence às classes mais esclarecidas da sociedade. Entre seus aderentes, contra grande número de médicos em todos os países, advogados, magistrados, homens de letras, altos funcionários, oficiais de todas as patentes, artistas, sábios, negociantes, etc. Pessoas que levianamente colocais entre os ineptos. Mas deixemos isso de lado. As palavras insulto e injúria vos parecem muito fortes? Vejamos. Pesaste bem o alcance de vossas palavras quando, depois de ter dito que os adeptos geralmente são operários, acrescentais a propósito das reuniões leonesas. Pois ali não são recebidos facilmente os que pelo seu exterior possam denunciar muita inteligência. Os espíritos só se dignam manifestar-se aos simples. Provavelmente foi isso que nos valeu para sermos admitidos naquele lugar. E mais adiante, essa outra frase. Depois de um pequeno speak do sumo sacerdote sobre a natureza dos espíritos, tudo num estilo que deveria encantar os espíritos, devido à sua simplicidade, começaram as perguntas. Kardec diz assim então, não me recordo das facécias relativas à pena de ganso, da qual, em vossa opinião, o médium se servia, nem de outras coisas, também assaz espirituosas. Falo mais seriamente. Ou seja, Kardec não quer falar sobre a opinião sobre a pena de ganso. Só farei uma simples observação. Vossos olhos e ouvidos vos serviram muito mal, porquanto o médium de quem falais não se serve de pena de ganso. E tanto a forma quanto o fundo da maioria das perguntas e das respostas que referis em vosso artigo são pura invenção. São, pois, pequenas calúnias, através das quais quisestes fazer brilhar a vossa inteligência. Assim, segundo pensais, para ser admitido nessas reuniões de operários, é preciso ser operário, isto é, desprovido do bom senso. E ali só fostes introduzido porque certamente vos tomaram por um tolo. É provável que vos tenham fechado a porta se vos tivessem julgado com bastante espírito para inventar coisas que não existem. Já pensaste, Senhor, que não atacais apenas os operários, mas toda a classe operária, e em particular as de Lyon? Esqueceis que são esses mesmos operários, esses tecelões, como dizeis com afetação, que fazem a prosperidade de vossa cidade através da sua indústria? Teriam sido criaturas sem valor moral os operários que produziram Jacquat? De onde saíram, em bom número, os vossos fabricantes que adquiriram sua fortuna com o suor do rosto e graças à ordem e à economia? Não a insultar o trabalho comparar seus teares a forcas ignóbeis? Ridicularizai-lhes a linguagem e vos esqueceis de que o seu ofício não lhes permite fazer discursos acadêmicos. Será necessária uma fraqueza excessiva para dizer o que se pensa? Vossas palavras, Senhor, não são apenas levianas. Emprego essa palavra por consideração. Elas são imprudentes. Se algum dia Deus vos reservou dias nefastos, orai a Ele para que os tecelões de Lyon não se lembrem disso. Os que são espíritas se esquecerão, porque a caridade o ordena. Assim fazei votos para que todos o sejam, uma vez que é no Espiritismo que eles aurem
os princípios de ordem social, de respeito à prosperidade e de sentimentos religiosos. Sabeis o que fazem os operários espíritas lioneses, que tratais com tanto desprezo? Em vez de se desequilibrarem num cabaré, ou de se alimentarem em doutrinas subversivas e quiméricas, nessa oficina que, por irrição, comparais ao antro de Tróponios, em meio a esses teares de 4 forcas, eles pensam em Deus. Eu os vi durante a minha estada aí. Conversei com eles e me convenci do seguinte: entre eles muitos maldiziam seu trabalho penoso. Hoje o aceitam com resignação do cristão como uma prova. Muitos viam com ciúme e inveja a sorte dos ricos. Hoje sabem que a riqueza é uma prova, só um instantinho, uma prova ainda mais perigosa que a da miséria, e que o infeliz que sofre e não cede à tentação é o verdadeiro eleito de Deus. Sabem que a verdadeira felicidade não está no supérfluo e que aqueles que são chamados de felizes deste mundo também padecem cruéis angústias que o outro não acalma. Muitos se riam da prece. Hoje oram e reencontram o caminho da igreja que tinham esquecido, porque outrora não acreditavam em nada e agora creem. Vários teriam sucumbido no desespero. Hoje que conhecem a sorte dos que voluntariamente abreviam a vida, resignam à vontade de Deus, pois sabem que têm uma alma do que antes não estavam certos. Enfim, por saberem que estão apenas de passagem na terra e que a justiça de Deus não falha com ninguém. Só um instantinho, pessoal. Eu vou só terminar um trechinho aqui, depois na semana que vem a gente continua. Vai ter bastante coisa para ver aqui ainda. Eis aí, Senhor, os que sabem e os que fazem esses ineptos, como os chamais. Talvez se exprimam numa linguagem ridícula, trivial aos olhos de um homem de espírito como vós, mas aos olhos de Deus o mérito está no coração e não na elegância das frases. Aqui depois então ele continua, em outro trecho, quando ele fala da igreja que é poderosa para impor o silêncio e coisa e tal, né? Então tem aqui um trechinho, deixa eu ver aqui. Peraí. Eu acho que dá para acabar aqui, pessoal, mais 5 minutinhos. Pronto, vamos lá rapidinho. Noutro lugar dizeis: outrora a igreja era bastante poderosa para impor silêncio a semelhantes divagações. Talvez ela castigasse em demasia, é verdade, mas detinha o mal. Hoje, considerando-se que a autoridade religiosa é impotente, não deveria a outra autoridade intervir nesse caso? Kardec coloca: com efeito, ela queimava. É realmente lamentável que não haja mais fogueiras. Ó deploráveis efeitos do progresso das luzes. Kardec sendo irônico aqui, né? Não tenho por hábito responder às diabrites. Se só se tratasse de mim, eu nada teria dito. Mas a propósito de uma crença de que me orgulho de professar, porque é uma crença eminentemente cristã, ridicularizais pessoas honestas e laboriosas, porque são iletradas, esquecendo que o próprio Jesus era operário. Vós as excitais por palavras irritantes, reclamais contra elas os rigores da autoridade civil e religiosa, quando são pacíficas e compreendem o vazio das utopias com que foram embaladas e que vos metem medo. Tive de lhes tomar a defesa, lembrando os deveres que a caridade impõe e dizendo-lhes que, se outros não cumprem suas obrigações, isso não é razão para se afastarem do caminho reto. Aí estão, Senhor, os conselhos que lhe dou. São também os que lhe dão os espíritos que cometem a tolice de se dirigirem a pessoas simples e ignorantes e não a vós. É que provavelmente sabem que serão escutados. A propósito, poderíeis dizer-me por que Jesus escolheu seus apóstolos
entre o povo e nem entre os homens das letras? Sem dúvida, porque na época não havia jornalistas para lhe dizerem o que ele devia fazer. Direi, sem dúvida, que vossa crítica só atinge a crença nos espíritos e em suas manifestações, e não os princípios sagrados da religião. Estou certo disso. Mas então por que dissestes que os espíritas romperam com todos os princípios religiosos? É que não sabeis em que eles se apoiam. No entanto, vistes um médium orar com reconhecimento, e vós, católico, ristes de uma pessoa que orava. Provavelmente não sabeis também o que são os espíritos. Os espíritos nada mais são do que a alma dos que viveram. Almas e espíritos são, pois, uma única e mesma coisa, de modo que negar a existência dos espíritos é negar a alma. Admitir a alma, sua sobrevivência, sua individualidade, é admitir os espíritos. Toda a questão, portanto, se resume em saber se, após a morte, a alma pode manifestar-se aos vivos. Os livros sagrados e os pais da Igreja o reconheceram. Se os espíritos estão errados, essas autoridades também se enganaram. Para o provar, é preciso demonstrar, não por uma simples negativa, mas por razões peremptórias. Okay. Rapidinho. Primeiro, que o ser que pensa em nós durante a vida não pode mais pensar durante a morte. Que, se pensa, não deve mais pensar naqueles que amou. Que, se pensa nos que amou, não deve mais querer se comunicar com eles. Que, se pode estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Que, se está ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. Se reconheceis o estado dos espíritos, sua natureza, e se assim me posso exprimir sua constituição fisiológica, tal como eles nola descrevem, e tal qual a observação nos confirma, saberíeis que o espírito e alma, sendo única e a mesma coisa, só há de menos no espírito do corpo, de que se despoja ao morrer, restando-lhe, porém, um invólucro etéreo, que para ele constitui um corpo fluídico, com o auxílio do qual pode, em certas circunstâncias, tornar-se visível. É o que ocorre nos casos de aparições, que a própria Igreja admite perfeitamente, tendo em vista de que alguns faz artigos de fé. Dada essa base, às proporções precedentes, acrescentarei as seguintes pedindo-vos provar. Que por seu invólucro fluídico, o espírito não pode agir sobre a matéria inerte. 7. Que se pode agir sobre a matéria inerte, não pode agir sobre um ser animado. Que se pode agir por um ser animado, não pode dirigir sua mão para fazer escrever. Que, podendo fazê-lo escrever, não pode responder às suas perguntas e lhes transmitir o pensamento. Quando tiverdes demonstrado que tudo isso é impossível, por meio de raciocínios tão patentes quanto aqueles pelos quais Galileu demonstrou que não é o Sol que gira, então vossa opinião poderá ser levada em consideração. Objetareis, sem dúvida, que em suas comunicações os espíritos dizem algumas vezes coisas absurdas. Isso é verdade. E fazem mais. Por vezes dizem grosserias e impertinências. É que, deixando o corpo, o espírito não se despoja imediatamente de todas as suas imperfeições. É, pois, provável que aqueles que dizem coisas ridículas como espíritos as disseram ainda mais ridículas quando estavam entre nós. Daí porque não aceitamos mais cegamente tudo quanto vem da parte deles do que o que vem da parte dos homens. Como, porém, não tenho a intenção de dar um curso, vou parar por aqui. A mim bastou provar que tinhas falado do Espiritismo sem conhecer. Aceitai, Senhor, minhas respeitosas saudações, Allan Kardec. Então aqui resposta de Kardec àquele jornalista, então, que fez aquela simulação atacando o Espiritismo, aquela reportagem atacando o Espiritismo, né? Então esses aqui são os artigos que nós estudamos hoje. No nosso próximo encontro, Kardec vai falar, estando em Paris, sobre o banquete que foi oferecido a ele
e os discursos, né, e o discurso que ele fez, e depois a repercussão desse discurso junto àquela comunidade